Reclamaram-me que eu esqueci de saudar os que vieram de Natal, os nossos amados filhos e filhas da Misericórdia de Macaparana. Mas todos quantos estão aqui, sintam-se acolhidos no coração de Jesus, bom pastor. Depois de termos celebrado uma caminhada orante, 40 dias, que nos remeteram à experiência do Êxodo, proporcionando-nos guia de caminhar em busca do essencial, em meio a orações, jejuns, penitências. Como é bela a liturgia da igreja. Como foi bom celebrar essa quaresma do ano jubilar da esperança. Pela graça de Deus, terminados esses exercícios espirituais, celebramos o Tríduo Pascal. Como a igreja é pródiga naquilo que ela celebra e convida os seus fiéis, os seus filhos e filhas, a se aproximarem da sarça ardente, desse fogo abrasador. Convida-nos a Mãe Igreja a aproximar-nos dessa fonte de água viva. O Tríduo Pascal é algo que toca o coração de cada um de nós, cuja culminância celebramos na vigília de ontem, que tem continuidade nesse dia esplêndido, no qual celebramos a vitória da vida sobre a morte. Como gostaria que cada pessoa que me escuta tenha certeza do que eu lhes digo, e todos quantos aqui estão, possamos apropriar-nos, tomarmos posse de tão grande graça, sentirmos dentro de nós a alegria dos discípulos quando souberam que o Senhor havia ressuscitado. Eis o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Foi o salmo que rezamos. E vocês se lembram? Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Diga amém. Somos chamados a viver na presença do Senhor e a cantar e dizer para o mundo as grandes obras do ressuscitado. Pense nisso. Por isso, a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos. As atas apostólicas. Leiam, meditem o livro dos Atos dos Apóstolos. Vejam como viviam nossos primeiros irmãos, como vivia a igreja primitiva nascente. Pedro disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar da Galileia, depois do batismo pregado por João. Vós sabeis como Jesus, ungido por Deus, cheio do Espírito, deu testemunho do amor do Pai por nós. Passou fazendo bem a todos, curando nossas enfermidades. E a todos que estavam dominados
pelo demônio. Ele os curou. É linda a leitura, né? É um testamento, é uma narrativa de acontecimentos. Sim, diz Pedro, ficai sabendo, porque Deus estava com ele, porque ele é Deus conosco, ele é o enviado do Pai. Sim, Pedro recorda a comunidade. Nossas autoridades, nossos magistrados o crucificaram. Se levantaram contra ele. Olha que coisa linda. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Deus o ressuscitou. Concedendo-lhe todo o poder e glória, para que ao seu nome dobrem-se os joelhos nos céus, os coros angelicais, arcanjos, querubins, serafins. Dobrem-se os joelhos na terra. Dobrem-se os joelhos nos infernos. E todos saibam que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega. Eis o Sírio Pascal. Que ele venceu a morte. Todos saibam que ele é o princípio de tudo quanto existe. E nele está a nossa esperança. Foi a primeira leitura. Que ensinamento para cada um de nós. Pedro diz que você acredite, pois todo aquele que crê em Jesus, é o versículo 43, recebe em seu nome o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. É lindo demais para nós que cremos. E como temos essa necessidade de gritar para esse mundo materialista e ateu, escravo das ideologias do nada, do vazio, que querem nos impor pelos meios de comunicação. Como precisamos dizer a esse mundo a razão de nossa fé. Mais, muito mais do que palavras, por nossas vidas. Somos testemunhas do ressuscitado, na fé. Por isso, São Paulo, escrevendo aos Colossenses, e a segunda leitura diz: se Cristo ressuscitou, esforçai-vos, porque Ele vive para alcançar as coisas do alto. Ressuscitai com Ele, abandonai as obras das trevas. E como essa palavra chega perto de cada um de nós. Ressuscitai com o Cristo. Pois vós morrestes pelo batismo, e a vossa vida está escondida com o Cristo. Então, quando Ele vier, quando Ele aparecer em sua glória, vós também aparecereis com Ele e sereis revestidos de sua imortalidade. Vocês entenderam? Sereis revestidos também um dia da sua imortalidade. Vós não sois mais filhos das trevas, sois filhos da luz. Andai, pois, como filhos da luz, para serdes dignos desta promessa, de um dia serdes revestidos da imortalidade que Ele possui e que dá a todo aquele que nele crê. São palavras que tocam o nosso coração, não é? Iluminam nossas mentes. Que coisa tão linda. Por isso a sequência foi bela. Foi belo o canto da sequência. Cantai, cantai cristãos, afinal,
Salve, salve ao vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda ovelha, imolado. Do mundo, lava o pecado. Duelam forte, mais forte, a vida que enfrenta a morte. O rei da vida, cativo, é morto, mas hoje vive, venceu a morte. E a igreja diz, aleluia, aleluia. O Evangelho é uma narrativa que nos leva a meditar, compreender a ressurreição. E quero ajudar vocês, é minha obrigação fazê-lo, como sacerdote, a entenderem a ressurreição. Não apenas como um fato histórico, questionado por tantos, mas como uma dimensão transcendente. A manifestação do poder de Deus no tempo e na história. No primeiro dia da semana, Maria de Magdala foi de madrugada, quando ainda estava escuro, fazer uma visita ao túmulo. Certamente, Maria Madalena, ela vai agradecida, porque o Senhor tirara dela, está escrito, 7 demônios. Bastaria um para aquela mulher viver um inferno terrível. Por isso ela se afeiçoou tanto ao Mestre, passa a amá-lo e segui-lo. E como vai seguir apaixonadamente Jesus? Mas permitam dizer-lhes, ela foi talvez, atenção, por um sentimento de gratidão. Maria vai ao túmulo, talvez cheia de recordações, de saudades do Mestre. E ainda que do texto diz que ao chegar ao túmulo, em outra narrativa, ela chora. Mas ela encontra o túmulo vazio, se assusta, corre. A mulher que corre para anunciar algo que ela ainda não compreendera. Pois ela diz, roubaram o corpo do Senhor. Não sabemos onde o colocaram. Observe, é uma expressão puramente humana. 2 discípulos, Pedro e João, saem correndo para verificar o que tinha acontecido. O túmulo estava fora da cidade de Jerusalém, cercada pelas muralhas milenares. No alto, num lugar, num jardim. Pense nisso, num jardim. Num túmulo que alguém lhe emprestara, José de Arimateia. Pois o corpo do Senhor foi retirado da cruz às pressas, para não ficar no sábado. E posto ali, quase como uma emergência. Sabiam disso? Desprezado, diz as Escrituras, por todos. O último, o servo sofredor, nem direito a uma sepultura ele teve. Ouviu? Pensa quem é Jesus. Os dois foram. João, que era jovem, chegou primeiro ao túmulo. Não entrou. Chega Pedro, cansado. Pedro tinha uns 64 anos, por aí. Entra, viu tudo como as mulheres tinham dito. E volta, perplexo, dizendo, sim, o túmulo está vazio, mas nós não vimos o Senhor. Depois, é preciso dizer, mais tarde,
quem volta ao túmulo? Maria Madalena. Pensa, ela quer ver novamente, ela quer ver. Ela de madrugada tinha visto os anjos dizerem: não está aqui, por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ressuscitou, como havia dito. Ide dizei aos seus irmãos, ressuscitou. Maria volta. Eu tenho certeza. Silêncio. É um jardim. Vejo os pássaros cantando. E aquela mulher olha para o túmulo. A pedra está rolada. Mas escutem-me. Pedra rolada, túmulo vazio, não seriam provas do ressuscitado. Ouviram? Às vezes no cartãozinho de Páscoa, sempre se põe um túmulo vazio. Eu fico sorrindo. Isso não é prova. A prova do que cremos é muito mais do que uma pedra rolada, do que um túmulo vazio. Entendam? E Maria chora. Agora sim. Aparece o amado em forma de um jardineiro. Por que tu apareceste, ó amado meu, como um jardineiro? Ah, se a gente entendesse que como num jardim no Éden nós nos perdemos por causa de Adão e Eva, e o mundo escureceu para nós, e a vida se perdeu no tempo, e ficamos escravos da própria morte. Tinha de ser no jardim. Desculpa se eu me emocionar. O jardim da nova criação, do mundo novo, que nasceu do sangue do Cordeiro, que venceu a morte e rega o jardim dos homens para fazê-los participantes de sua glória. Amém? Vocês estão entendendo? Mulher, por que choras? Olha aqui a expressão tão linda, afetiva, carinhosa. Por que tu choras? Oh, se foi você que o roubou, até aí, Maria estava com a ideia fixa de que tinham roubado o corpo do Senhor. Se foi você que o tirou, dize-me onde o colocar, eu irei buscá-lo. Olha agora, o jardineiro olha para ela. Aquele mesmo olhar que não a condenara lá atrás. E diz em hebraico, Miriam, Maria, Raboni, reconheceu pela voz. Vê o rosto do ressuscitado. E não podia ser outra coisa senão gritar, Raboni, mestre. Vai dizer aos meus irmãos, nós somos irmãos de Jesus. Todo discípulo dele é irmão do seu corpo humano e participante de sua glória, ressuscitado dentre os mortos. Vai dizer que eu ressuscitei. E aparecerei também a eles. E Maria agora corre. Eu acho que aquela corrida foi diferente da primeira. Eu fico a imaginar como foi aquela corrida de Maria Madalena. A vontade de chegar. Ela chega ao cenáculo onde estavam todos, portas fechadas, com medo. E ela bate. Quando abre a porta, ela diz só uma coisa. Lindo. É essa a razão primeira da ressurreição. Eu vi o Senhor. Ela deve ter gritado com toda a força. Ele está vivo, eu vi. É lindo demais. Maria de Magdala, primeira testemunha do ressuscitado. Agora começam a aparecer as testemunhas. E essas testemunhas nos levam a crer
na igreja, no que ela anunciou, no que ela celebrou e celebra até a volta dele. Compreenderam? Compreenderam? Aparece aos 11, logo depois. Já são agora 11 que viram-no. Aparece aos 2 discípulos de Emaús. É linda essa passagem. Aparece a mais de 500 testemunhas à beira do lago de Genezaré. E agora, o que os nossos olhos viram naqueles homens e naquelas mulheres se torna o testamento da igreja. E é o testamento da igreja que nos faz crer, e pela fé nele, teremos todas as dificuldades. Mas para você, que talvez em casa esteja dizendo, mas eu nunca vi. Escuta-me. Pense no que eu vou lhe dizer. Um dos discípulos, chamado Tomé, não estava no grupo quando Jesus apareceu. Como você, que está afastado da igreja. E por isso não o reconhece nos sacramentos. Por isso não o recebe na comunhão. Por isso não o reconhece na Eucaristia, o pão, isto é meu corpo. Porque você está afastado dele. Porque você ainda está morto. Porque você não ressuscita com ele. Aí você pode dizer, eu não vi, eu não creio. Puro materialismo. Desculpe, ignorância tremenda de quem vive segundo a matéria, do pensar, da razão. E a fé é mais que a razão, é mais que o pensamento humano. A fé é um ato de transracionalidade que te leva para o infinito, que te arrasta para o céu, te arranca do nada e te faz possuidor do tudo. Compreendeste agora? Volta à mesa dele. Farás a melhor coisa para ti e para a tua família. Volta, a mesa te espera. O ressuscitado de braços abertos quer que tu tenhas a experiência de Tomé. Tomé não estava com o grupo. Quando voltou, e onde estava Tomé? Deixa eu dizer, penso que Tomé estava escondido. Tomé não queria ser identificado. Tomé estava com certeza com medo. Mas Tomé vem, cheio de medos, e encontra o grupo. E a comunidade de Jesus diz, Tomé, o Senhor ressuscitou, nós o vimos, ele apareceu aqui. Ah, como nós somos fracos. Somos todos como Tomé, mas presta atenção ao que eu vou lhes dizer. Se eu não vir as marcas dos pregos em sua mão, se eu não meter os meus dedos na sua chaga, que eu vi na cruz, eu não acreditarei. Tomé, é verdade, não acreditarei. Quantas vezes você que está em casa também diz, eu só acredito se eu ver. Ingênuo. O essencial, já dizia Exupéry, é invisível aos olhos, viu? Porque o que os nossos olhos veem é o que é limitado, é o que é material. Mas quem tem fé, vê mais longe e mais alto. E não se cansa de buscar o infinito. E mesmo sofrendo não desanima. Porque sabe que dentro de si, a segunda leitura, habita o ressuscitado. Para terminar, 8 dias depois, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem estava com eles? Tomé. Portas fechadas. Jesus aparece. Um dia o menino perguntou, mas a porta estava fechada, como era que ele entrou? Ô meu filho, vem cá, abracei-o. Disse, escuta, as portas e as paredes são limites da matéria. O ressuscitado não tem mais nenhum limite material. Ele é Deus. Triunfante, vivificante, onipotente e eterno. Tendo um corpo igual a nós. Ressuscitado. É Deus, de Deus, luz da luz, eterno amor. Tomé estava, apareceu, se alegraram
Tomé, vem cá. Imagina a situação do Tomé. Pensa comigo. Tomé, vem cá. Eita! E pense nisso. Tomé deve ter dito, meu Deus, vem cá, Tomé. Interessante que Jesus não reclama. Chama-o para perto de si, como chama a nós nessa missa pascal. Vem cá, chega perto de mim. Se é preciso que tu me beijas, eis-me aqui, toca-me. Põe a tua mão aqui, ó, na minha chaga do peito. Não sejas incrédulo, mas tenhas fé, disse ele. O pobre de Tomé, imagine, caiu por terra. E diz uma coisa linda, lindíssima, que a gente deve dizer sempre: meu Senhor e meu Deus. Como somos pequenos, mas tu és o tudo de nosso nada. Ó amado meu, meta aos pés do ressuscitado. Mas agora vem a palavra-chave dessa pregação, presta atenção. Tomé, você acreditou porque viu. Felizes os que acreditarem, Tomé, sem nunca terem visto. Fica de pé, igreja. Levanta a mão e diz comigo: eu sou mais feliz do que Tomé. Eu sou mais feliz do que Tomé. Porque eu tenho fé no ressuscitado. Porque eu tenho fé no ressuscitado. Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Obrigado, Tomé, por tua santa fraqueza. Obrigado, Tomé, porque tu carregavas nossos limites, nossas dúvidas, nossas incertezas. Mas graças a estas coisas que caracterizavam aquela tua situação, nós que não vimos, por causa das tuas fraquezas, Tomé, fomos revertidos da glória de Deus. Felizes os que não viram, Tomé, mas acreditarem, serão mais felizes do que tu, Tomé. E a estes eu darei na minha igreja a certeza da vida eterna. Diga: sou eu, Senhor. Fala, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Eu creio. Eu creio. Mas não me deixes cair na fraqueza do materialismo ateu. Saibam, por fim, a pior desgraça que existe no mundo, pior do que todas as que você imagina, chama-se materialismo ateu, que corrói, destrói os valores cristãos, perverte os valores da família, da sociedade, que escraviza essa sociedade aos pés de Satanás. Feliz quem resistir, feliz quem tiver coragem de se levantar e dizer: eu obedeço a Deus e não aos homens. Feliz quem tiver coragem de dizer: eu desligo esse televisor, porque na minha casa você não entra, porque propagam com crueldade, com ódio de nós, doutrinas estranhas ao que nós cremos. Termino com um cântico, e olha que eu não sei cantar como vocês, mas ouso cantar para o amado. Olha para ele. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Vocês. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr,
a igreja aqui em casa. Serei fiel. Quero ouvir. Serei fiel. Termino com a palavra dele. Quem permanecer fiel até o fim será salvo. Amém.